Sejam muito bem-vindas, você mulher, você homem, a mais um Pode com Jesus. Que alegria nós podemos estar aqui compartilhando mais da palavra de Deus. É muito gratificante nós estarmos no centro da vontade dele e fazendo aquilo que ele nos chamou para fazer. Você que já me conhece, né, eu sou a Rebeca Leal, eu amo falar da palavra de Deus. E nós hoje temos mais uma convidada que Céus enviou para a gente nessa tarde. Céus, né, fala aí ao mundo inteiro o nome dela. E eu quero apresentar vocês hoje a pastora Alessandra, essa terapeuta cristã, essa pastora linda que já me acompanha há mais de 7 anos, quando Deus trouxe ela de Teresina para Fortaleza. Ele nos aliançou e foi uma coisa realmente divina, porque quando nós nos aproximamos de Jesus, ele apresenta os seus amigos. E aí é onde as coisas vão fluindo, Jesus vai fazendo, o nosso coração vai se abrindo e a gente vai deixando Deus trabalhar da forma dele. Ela é uma teóloga e ela tem me ensinado muito durante esses 7 anos. Hoje o ministério que eu tenho foi ela, né, que trouxe assim, à tona. Rebeca, abra seus olhos, vamos fazer uma célula de mulheres, vamos fazer isso e aquilo. Eu disse: "Meu Deus!". E aí eu só fazia agradecer para ela, e não é à toa que já vai fazer 6 anos aí de ministério com mulheres, e quando Deus quer fazer, ele faz isso, ele bota pessoas, ele vai fazendo, ele vai misturando. E eu quero dizer, pastora Alessandra, seja muito bem-vinda a esse podcast. A senhora pode ser livre aqui, fique à vontade. É uma honra para mim poder compartilhar da palavra de Deus, é uma honra ter aqui para edificar tantas vidas, aquilo que a senhora tanto me edificou, e hoje a gente poder chegar tão longe, né, com aquilo que Deus vai nos entregando. Sabemos que esse podcast, ele não se limita só à nossa geografia, mas no mundo, né, então que nós cada vez mais ser esse canal de bênção de Jesus na vida de tantas pessoas. Sobre isso, né. Deus abençoe a todos. Eu quero louvar a Amém, Deus, a vida do nosso Senhor Jesus. amém, É por Ele, para Ele todas as coisas. Tem a sua vida, Rebeca, amém, é que rompeu, tocou amém. na orla de Jesus, recebeu o poder, como aquela mulher que tocou na orla de Jesus, nas vestes dele, Jesus disse: "Eu senti que de mim saiu virtude". Então saiu de Jesus virtude, tocou na assim foi na sua e várias outras na minha vida. Nós rompemos ali a multidão, o tempo, rompemos a religião da ignorância bíblica, os limites dos padrões que tínhamos antibíblicos e tocamos em Jesus e não foi o nosso toque, mas foi a virtude que saiu dele. Hum, Então, parabéns por esse obrigada. projeto lindo, tem levado o evangelho para muitas almas. Para a glória de Deus, estamos aqui juntas, Amém. aliançadas pelo reino de Deus, que Pelo a gente reino de sempre Deus. fala isso. Sobre o rei, né, sobre o rei. Ela já começou me emocionando. Meu Deus, pastora, meu Deus, é muito Oh, forte. glória a Deus, Tudo aquilo que eu sou realmente hoje, eu devo muito a ela. Ela sabe glória o a Deus. quanto ela foi instrumento de Deus na minha vida, quanto ela é, e como eu disse, ela nunca vai deixar de ser. A pastora Alessandra, ela tem um curso que se chama SOA, que é Semeando o Amor. Desde o começo, eu acho que eu fui uma das primeiras alunas, ela começou com algumas e eu entrei logo depois. E eu disse: "Pastora, eu nunca vou deixar de ser sua aluna, nunca", porque aquilo é transformador, é algo que mexe com as nossas emoções, equilibra o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, e nós só temos a crescer. A palavra de Deus, ela não pode ser estagnada, né, nós não podemos parar de buscar o conhecimento. Hoje, pastor, eu digo que ele é melhor do que ouro, ele é melhor do que dinheiro, ele é melhor do que qualquer prata. O conhecimento de Deus é que vai trazer a nossa maturidade. Então, diante de tudo isso, o que eu venho aprendendo sobre posicionamento, sobre caráter, sobre honra, sabe, sobre dízimo, sobre a palavra, sobre salvação, coisas, pastora, que as igrejas não estão falando hoje, é o que eu, assim, devo mesmo à sua vida e ao SOA. Então, assim, posicionamento de tantas coisas que a gente escuta no mundo e a gente só Sim, olha e diz assim: "É besteira". Não, isso todo mundo faz.
Não, deixa assim, vamos fazer dessa forma mesmo, porque isso é normal. Eu preciso te dizer uma coisa hoje, não normalize que não é normal. Pode ser comum, mas normal não é. E a palavra de Deus, ela nos mostra qual é o caminho que Jesus quer para a nossa vida. E diante disso, a pastora falou em relação aos meus filhos. Eu lembro ela dizendo assim, ó, a senhora falou uma frase para mim e nunca mais eu esqueci na os meus filhos hoje, o Henri tem 14 anos, a Tina tem 12, a Celine de 9 meses, que também já vai entrar no Sua Kids. Mas eu lembro que eles eram pequenos e a gente fica na dúvida, né: "Meu Deus, será que eu exorto meu filho agora? Será que eu espero ele a crescer mais? A palavra de Deus, será que ele vai entender? Será que não vai?". E a pastora Alessandra, uma vez eu compartilhei isso com ela no SOA e ela disse assim: "Minha filha, Satanás não brinca de ser Satanás, e ele todos os dias está mostrando no mundo para os seus filhos os então você não pode deixar de abrir a boca e falar de Deus para os seus filhos, porque enquanto você fala de Deus, Satanás é derrotado, né. Então, por que que eu vou limitar falar da palavra de Deus mas porque ele é pequeno? Por que que eu vou limitar de falar da palavra de Deus para alguém porque ela não vai entender, porque está cedo demais? Não. Desde que a Celine nasceu, pastora o outro dia do hospital, eu peguei ela nos braços, eu abri a Bíblia e fiz o devocional com a Celine. E nem um dia nesses 9 meses que a Celine nasceu, eu não deixei de fazer o devocional com ela. "Ai, Rebeca, ela é bebezinha, não Hum, entende". Mundo espiritual é mais real do que você imagina. E eu, quando eu escolhi pela palavra de Deus, eu não vou, né, ir com a pastora eu aprendi muito sobre esse posicionamento, né. Então, pastor, eu queria que a senhora falasse um pouquinho, né, assim, o que é que Deus tem feito, como é que ele tem, mostrado, né, que trazendo essa força, essa autoridade que a senhora carrega para abençoar tantas vidas. A pastora Alessandra acompanha muitas mulheres, famílias. Hoje não dá nem para contar quantas famílias já foram restauradas através do ministério dela. E a gente convidou ela aqui para falar um pouquinho desse posicionamento, um pouquinho de como Deus nos usa para poder realmente, né, revelar a palavra dele, porque aquilo que eu carrego e que eu vou levar comigo para a eternidade, eu quero que essas pessoas que estejam nos escutando também escute um pouco desse amor, desse posicionamento divino que Deus te entregou. que bênção, Rebeca. Amados, há um texto na Bíblia Sagrada, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Nos últimos dias, os homens buscarão mestres para si mesmos, sentirão coceira nos ouvidos em ouvir a sã doutrina e amontoarão para si mestres pra Então, esses últimos dias que Deus usou o apóstolo Paulo, eles chegaram. Últimos dias que foi inspirado por Deus há 2.600 anos atrás, ele pregava isso. E esses últimos dias chegaram. Então hoje nós escolhemos quem são nossos líderes. Nós escolhemos quem são nossos mestres. Verdade. Aquele mestre que é conveniente com o que eu acho, com o que eu gosto, vai ser o meu mestre. Mas será se é o mestre que está conveniente com o que Deus diz? Com a palavra de Deus? Então o Soa nasceu daí. Amém. O Soa nasceu dessa carência das pessoas serem liderados, serem ensinados. O Senhor mesmo disse em Mateus 28:18: "Ide por todo mundo e fazei discípulos". Discípulo quer dizer aluno. Jesus, quando veio para a terra, ele viveu o seu ministério profético de curas, de libertação, mas o ministério mais intenso de Jesus Cristo foi de ensino, foi ensinar, Amém. foi passar os valores do reino de Deus, foi ensinar a proposta da eternidade para as vidas que ali estavam carentes. Foi daí que nasceu o SOA. Quando eu cheguei em Fortaleza, Deus me disse: "Faça discípulos, Amém. ensine o que você aprendeu e aprende de mim comigo". E lá nós começamos a ensinar, não sendo mestre pelo que as pessoas queriam ouvir, mas sendo mestre segundo aquilo que o Espírito Santo traz para a vida delas. Amém. Não existe meia verdade ou várias verdades, só existe uma verdade. Jesus não deixou, Rebeca, sugestões de vida, ele deixou mandamentos. A gente vê essa carência hoje no âmbito do conhecimento. É um texto que eu uso muito e você deve conhecer, meu querido, nada. E João 8:32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
Mas que verdade é essa, pastora? A verdade que Jesus falou está em João 14,6, quando ele disse: "Eu sou o caminho, a Amém. verdade e a vida". Então a verdade que liberta é Jesus. Não um Jesus histórico, um Jesus que todo mundo ouve falar dos cura, do milagre, mas parece que um Jesus que ficou lá naquele tempo. Mas um Jesus atual, um Jesus que Hebreus 13:8 diz: "Ele é o mesmo ontem, hoje e Hoje para eternamente". Então o que nós precisamos é de Jesus. amém. Nós não precisamos de uma religião, nós não precisamos de um dogma, religioso É ou de isso. mais bens materiais ou de mais respostas não, nós precisamos de Jesus. E Jesus é a palavra, né. João capítulo 1, versículo 1 diz que o verbo estava com Deus e ele era Deus. O versículo 14 vai dizer que ele habitou entre nós. O verbo é a palavra de Deus. Nós precisamos, Rebeca, voltar a enxergar a Bíblia como de fato ela é. Verdade. Não é um livro de uma religião, não é um livro composto de várias regras, mas a Bíblia é o próprio Cristo, Amém. encarnado, se revela a nós. A Bíblia é a prova de amor de Deus, que orienta, que exorta, que dá sabedoria, que nos leva para o lar celeste. Então, é uma necessidade bíblica, eu fico muito feliz pela Rebeca ter dito sim para essa Uhum. proposta de convicção, de aprendizado. Você também, meu caro amigo, chegou o seu tempo. Nós estamos aqui por acaso. Nós vivemos essa experiência de um dia aprender uma Bíblia descomplicada, porque um dos maiores o que eu mais escuto, Rebeca, hoje em dia: "Mas pastora, eu não conheço a Bíblia. Eu abro, não entendo nada". "Mas pastora, mas a Bíblia não foi feita por homens, mas é um livro antigo". Então, nós hoje encontramos mais pessoas que não conhecem a Bíblia do que as que conhecem. Infelizmente, um número muito grande dos que não conhecem e não se interessam e não se abrem, mas a fé vem pelo ouvir. Romanos 1:17. "Ai, mas a minha fé está fraca. Ai, eu estou meio aqui oscilando aqui e acolá", porque você precisa ouvir a palavra de Deus, né. Romanos 1:17 diz: "A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Palavra de Deus". Rebeca ouviu essa palavra, teve fé, creu no seu chamado e toda a sua vida foi transformada. toda, minha vida. Do seu marido, dos seus filhos, do seu pai, É testemunhos verdade. incríveis, a sua também pode ser transformada. Para a honra e glória de Deus. Meu Deus. E a pastora Alessandra falando isso, gente, e eu vou te dizer uma coisa que você não pode esquecer. É simples e é fácil. É você que complica. É fácil, é leve. Quando ela falou, quando a Bíblia fala, quando nós declaramos isso, só tem 2 caminhos. Ela mostrou que a palavra é o próprio Jesus Cristo. É o único caminho, é a única verdade, é a única vida. E aqui tem tudo que você precisa. Pastor, e se só tem 2 caminhos? Você pode se olhar para as suas atitudes, cada um de nós possamos olhar para dentro de nós e a gente enxergar aquilo que eu estou fazendo agrada a Jesus ou agrada a Satanás? Ai, Rebeca, também não é assim. Não tem terceiro, quarto, só tem ou você faz o que é certo, ou você faz o que é errado. Então, a Bíblia diz: "Vigiai e orai". Quando ela fala isso, é para vigiar a nossa vida. O que é que eu estou fazendo? Quais são os meus atos? O que é que eu estou falando? O que é que eu estou vestindo? O que é que eu estou, querendo, fazer no meu trabalho? Eu estou glorificando a Deus? Eu estou fazendo o que é certo? Gente, é um caminho fácil. Então, quando você pensa: "Essa atitude, ela vai glorificar Jesus? Então eu vou fazer". Mas se essa atitude vai glorificar a Satanás, você vai continuar fazendo? Porque o mundo está fazendo? Porque agora não é assim, hoje em dia está tudo mudado. Deus não muda, os mandamentos não mudam, a palavra não muda. Quem tem que mudar é você. Quem tem que mudar sou eu. Eu estava agora numa pregação essa semana e a pastora falou muito forte ao meu coração quando ela disse assim: "Mude você, mude você. Se você quer um casamento restaurado, mude você. Se você quer um trabalho mais abençoado, mude você. Se você quer filhos restaurados, filhos que olhem para você, mude você". Muitas vezes a gente acha que o problema é do outro, que a culpa é do outro, que a falha é de Deus, que ei, mude você.
ser quando nós nos esvaziamos, pastora Alessandra, quando nem a gente deixa Cristo crescer e a gente nos diminuir, nós conseguimos enxergar além, nós conseguimos enxergar a forma como Deus enxerga. A gente consegue se relacionar com pessoas que realmente Deus quer. Porque quando a gente está muito com o ego elevado, quando a gente está com aquele orgulho, porque não conhece ainda o caminho que Deus tem para você, nós não conseguimos enxergar as pessoas que Deus coloca na nossa vida. Desde que eu entrei no SOA, muitas pessoas foram, né? Muitas Verdade. pessoas saíram, muitas pessoas permaneceram. Mas isso não está sobre a pastora Alessandra, está sobre você. A exortação ela é necessária. Hoje eu estava estudando e olha como a palavra de Deus ela fala com a gente. E a senhora falando um pouco e eu estava lendo Jó 5. E eu li hoje 5:17, que diz assim: Como é feliz o homem a quem Deus corrige. Portanto, não despreze a disciplina do Todo-Poderoso. Meu Deus, isso é muito forte. E é tudo que nós estamos falando aqui. Feliz. Se você desprezar a disciplina do Todo-Poderoso, infelizmente, é você que vai ser tolo. As pessoas elas ficam estagnadas, elas não crescem, ela não ultrapassam barreiras. Mesmo ciclo. Mesmo ciclo, e aí a vida fica sendo um círculo vicioso e você não sai daquilo ali, porque você não quer permanecer no lugar da exortação. Eu escolhi ser exortada pela pastora Alessandra. Eu Discipulada. escolhi amigos que vão me exortar. Eu escutei também recentemente de um pastor que disse assim: "Se você não tem, pastora Alessandra, amigos que lhe exorte, compre, Pague. pague". Pague, porque se for só aquelas amizades que passam a mão na sua cabeça, que vão lhe levar: "Não, tá certo, não, é assim, não, pois então vamos, não, vamos". Ei, corra longe, porque isso aí é só o que tem, o mundo tá cheio para lhe oferecer. Mas desde o começo que eu fiz a pastora Sandra nunca passou a mão na minha cabeça. Ela foi dura, ela foi exortava com amor, mas com verdade, e naquele momento eu poderia pegar: "Ai, ela é muito exagerada". Mas eu não deixei de buscar as escrituras e eu sabia que era mais uma armadilha de Satanás, tentando me levar para um lugar onde Cegueira. uma cegueira espiritual, aonde eu não ia crescer. Porque lá, a Bíblia diz lá em Atos 5:29, que é Glória a melhor Deus. obedecer a Do que Deus aos do que aos homens. homens. Então por que que eu vou ser uma mulher mimimi? Por que que eu vou dizer: "Ai não", ela fala: "Ai nã". Gente, eu quero o que a palavra diz. Eu quero a verdade. Eu não quero o que o mundo está me oferecendo. Aleluia. Então quando eu fui entendendo esse posicionamento, quando eu fui dizendo assim: "Realmente aqui é o centro da vontade de Deus para Sim. minha vida", independente se uma pessoa faz de uma forma, não, aqui eu vou conhecer a verdade. Né, então foi onde realmente eu entendi que o caminho, independente dos obstáculos, independente das dificuldades, independente do que eu ia ter, eu decidi toda sexta manhã não marcar nada, não fazer nada, Priorizou. priorizar a palavra de Deus. Porque a pastora ela Aleluia. me ensinou uma coisa, que a palavra de Deus, ela não só é no domingo. A palavra de Deus não é só na sua casa. A Amém. palavra de Deus são 7 dias da semana. A palavra de Deus é todo dia. A palavra de Deus ela tem que ser fortalecida, porque isso aqui é a sua arma. Isso aqui é a sua arma, isso aqui é seu escudo. Isso aqui é o que você tem de mais precioso. Nós não precisamos elevar nível de voz. Nós não precisamos, ser assassinos. Nós não precisamos agir com grosseria, com gritaria, não. A palavra de Deus, ela Amém. tem. E diante disso, pastora, pelo que a senhora falou, é o que queimou muito no meu coração, porque é fácil, é fácil. Antes de sair de casa, pergunte: "Deus, é para ali que o Senhor quer que eu vá? Eu vou glorificar teu nome?". Tá chegando aí festas pagãs, festas da carne, agora no nosso país. Aí você vai dizer assim: "Será que isso agrada a Deus? Ou isso agrada a Satanás?". É assim, é na verdade dita e direta, porque como eu disse, uma das coisas que mais me chamou a atenção da senhora, uma das coisas que mais, assim, eu amei do seu jeito, é porque a senhora é direta, porque a senhora realmente fala o que tem que falar.
Não fica, sabe, tem pessoas hoje em dia que querem: "Ai não, mas o que ela vai achar de ai meu Deus, mas ela não vai mais me ajudar. Ai meu Deus", ei, isso não existe. Ou é ou não é. E diante de tantas coisas que eu venho aprendendo, pastor, é esse posicionamento que a senhora tem, eu vou levar para o resto. E no SOA, todas as mulheres lá, quantos testemunhos, falam: "Rebeca, mas como é que você faz dessa forma?". E aí a gente vai ministrando na vida de outras mulheres, e a gente vê a vida de outras mulheres formando. E eu preciso dizer uma coisa para você, você pode ter um cargo mais alto no você pode ser milionária, você pode ser ter uma vida maravilhosa, mas não tem nada melhor que trabalhar para Jesus. Não tem nada Tem não. melhor do que ver vidas transformadas, casamentos restaurados, filhos que voltaram da droga, mulheres que tinham perdido sua identidade, que entenderam quem elas são em Jesus, né, e nisso você aprende com pessoas, Jesus está te chamando, Jesus te quer para mais perto dele, sabe, procura pessoas, procura cursos, procura igrejas que vão te exortar. Aleluia. Hoje você não pode estar em lugares que não vão te discipular, que não vão te mostrar o caminho dos céus para você, né, pastora? E outra das coisas que eu queria que a pastora também falasse um pouco é sobre a salvação, sobre a eternidade, é sobre o caminho que Jesus já nos explicou tudo na palavra, mas que muitas pessoas, pastora elas acham, sabe o quê? Elas acham que é exagero, elas acham que é mentira. E eu digo assim: aquilo que a gente vive aqui na terra, aquilo que a gente plantou aqui na terra, é o que nós vamos colher. Então, quais estão sendo as suas plantações? Nós precisamos Meu Deus. olhar para a nossa vida, ver o que é que nós estamos levando. Porque a palavra diz: Jesus vai voltar. Ele já está às portas. Ele já está às portas. E eu queria que a senhora explicasse um pouquinho isso, para as pessoas entenderem que é real. Que é real. E como eu já falei, é simples, só basta a gente entender e andar pelo caminho correto. Exatamente, Rebeca. Então, não adianta tratar os efeitos se não tratar a causa, né. Enfermidade física, se você tomar só ali um paliativo, não vai curar de fato o problema. O que que acontece hoje? As pessoas, infelizmente, estão procurando muito solução para os seus problemas. Elas querem tratar os efeitos do seu pecado, mas elas não querem tratar o pecado. E o que não era saudável ontem, hoje é chamado de estilo de vida. O que ontem era pecado, sempre será, porque a Bíblia não muda, para a sociedade, hoje é chamado de estilo de vida. Mas Deus não muda. Então vamos tratar da causa. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 diz assim: "Quem não tem o espírito de Deus não compreende as coisas do espírito, porque são loucura". Então, a primeira coisa que nós temos que tratar para sermos salvos é totalmente a cegueira espiritual. Primeiro eu tenho que entender que eu não sou um ser humano só composto de corpo e alma, eu tenho um espírito. Deus nos fez espírito, alma e corpo. Há uma natureza eterna dentro de mim. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11 vai dizer que Deus colocou a eternidade no nosso coração. Amém. Então, dentro do nosso interior tem uma natureza espiritual que ela foi desconectada com Deus no Éden, por conta da desobediência, mas em Jesus, no Getsemane e a crucificação, Gólgota, ela foi restaurada. Então, Romanos 3:23 vai dizer que todos pecaram e destituídos estão de Deus. Então, todo mundo que nasceu de Adão e Eva, ou seja, todo ser humano, ele já nasce espiritualmente morto. Então, o morto fala, o morto tem fome, o Hum. morto tem sede, o morto ouve, o morto se move? Não. Então, o cenário que nós encontramos hoje é de milhares de pessoas espiritualmente mortas. A sua natureza eterna, que é a natureza conectada com Deus, ela está morta. Mas o Senhor diz lá em Efésios capítulo 2 que nós estávamos mortos pelos nossos delitos e pecados, mas somos resgatados mediante a fé em Cristo.
Então não é sobre uma religião, é sobre a tua fé. Amém. Eu costumo dizer no "sou" para vocês não é a tua quantidade de fé. Você vai reportar essa ideia para alguém, a pessoa fala assim: "Mas eu tenho muita fé". Talvez seja o seu caso hoje. Você deve estar nos ouvindo e falando: "Ah, mas eu tenho muita fé. Eu sou salvo, eu estou em Deus". Entenda, não é a quantidade de fé que você tem, é onde você coloca a sua fé. Não adianta eu ter muita fé no lugar errado. Sendo que Jesus diz: "Aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas Amém. vivas". Jesus não falou: "Aquele que crê no mar, aquele que crê na Rebeca, aquele que crê nesse microfone, aquele que crê nessa água, aquele que crê em mim, no seu interior". Ou seja, nosso espírito é a nossa parte material, ela está no nosso interior. Se o teu interior não está conveniente, não está ligado à fé genuína em Cristo, então você está espiritualmente morto. Eu estava espiritualmente. Também está. Você estava espiritualmente. Um dia nós não queríamos saber de Deus. Bíblia, eu não sabia nem ler Bíblia. Não sabia nem o que era capítulo e Nunca, versículo. nada, sabe? Eu nunca nem tinha aberto uma Bíblia para me ler uma Bíblia. Eu nunca tinha ouvido louvores na minha vida de fé, porque eu estava morta. Um morto não tem vontade por Deus. Quem está espiritualmente morto não tem fome de Deus. E quando você começa a conhecer Jesus, acontece um fenômeno chamado novo nascimento. A tua natureza interior, que estava morta, ela começa a receber vida. Você estava assim, cego espiritualmente, como o apóstolo Paulo estava com escamas, e você começa a abrir seus olhos. E aí aquilo que você não tinha desejo, você começa a desejar. Ah, eu queria ler uma Bíblia, eu queria ir numa Incrível. oração, eu queria, numa igreja, eu queria conversar. Eu gosto de escutar testemunho. Como se um mês atrás você não queria saber de Deus, achava loucura quem estava buscando. É porque pela graça de Deus você foi alcançado para que o seu espírito, a sua natureza espiritual, ela tivesse um novo nascimento. E no novo nascimento nós começamos a desejar as coisas eternas, porque nós viemos de Deus e para lá nós vamos voltar. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7 diz: "E o pó volta para o pó, mas o espírito para Deus a quem o deu". Então, nós iremos voltar para a eternidade, nós iremos viver uma natureza, uma vida eterna, né. A Bíblia vai dizer em Hebreus 9:27: "É dado para o homem morrer uma só vez, e depois da morte segue-se o juízo". Então a Bíblia afirma que depois da morte física, há uma vida espiritual, há uma vida eterna para viver. O materialismo vai dizer que morreu, acabou, né. Outras religiões vão dizer que você pode reencarnar ou passar um período de um tempo em algum lugar, só que a Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo. Há uma vida para se viver depois da morte. Há uma vida para se viver. A morte não é o ponto final do ser humano. Ela pode ser o começo de uma vida com Deus eternamente. Mas, porém, todavia, Deus nos deu a oportunidade de escolher. Imagina, Rebeca, imagina, meu querido, que você está nos ouvindo, minha querida. Você viver com a pessoa por obrigação? Ou fica comigo ou você morre. Isso não é amor, Rebeca, isso é manipulação. Deus nos ama tanto que Ele nos deu o direito de escolher por Ele ou não. Livre-arbítrio. Então você pode escolher por Deus. Eu posso escolher. Como a nossa amada Rebeca acabou de pronunciar, ela escolheu viver essa vida espiritual. Que aí você fica completo. Porque você é corpo, você é alma e você é espírito. Agora, não adianta você estar bem na sua alma, bem no seu corpo e espiritualmente morto. Como eu acabei de falar, não tem vontade de Deus. Agora, se você tiver humildade e disser: "Deus, eu desejo a vida eterna.
Eu não quero só viver esse plano material, conquistar riquezas, prazeres aqui e chegar no final da minha vida e não ter sentido. Como Jesus disse em Mateus capítulo 6. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E um ponto muito relevante é que aqui nessa dispensação da graça material, existem vários lugares para você descansar. Pode escolher um shopping, você pode escolher um sítio, uma casa de praia, só que na eternidade não. Só existe 2 lugares. E a Bíblia diz, né, o que a pastora Alessandra está dizendo. Verdade. A Bíblia nos mostra uma eternidade com Deus e sem Deus. E a Bíblia também revela como será essa eternidade. Eu costumo dizer que a Bíblia, ela é o único livro que fala do teu passado, te ajuda no teu presente e já te mostra o teu futuro. E a eternidade com Deus é uma promessa do céu, sem lágrima, sem dor, sem choro. Mas a eternidade sem Deus é uma eternidade de morte, onde o fogo não apaga e a verme não morre. Porém, não é o lugar que Deus quer que a gente vá. Por isso que João 3,16 ele diz: porque Deus amou o mundo Amém. de tal maneira descritível, que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não vá para esse lugar de morte, mas tenha a vida eterna com ele. Me Gente, que aula! Que aula! Vocês estão vendo? Que aula perfeita, que explicação Glória a leve, Deus. maravilhosa, que abre tanto o nosso entendimento. É isso que nós queremos mostrar, a É mesmo. verdade. Não é o que a Rebeca está falando aqui Sim, nesse podcast, não é o que os convidados falam, o que a pastora Alessandra fala, é o que a Bíblia fala, sabe? É uma verdade que não foi te ensinada, é uma verdade que não verdade. foi posta para você. Eu fui conhecer Jesus, pastora Alessandra, com 30 anos, 30 anos. O que que adianta eu conhecer um Jesus, desde o dia que eu nasci até os meus 30 anos, de ouvir falar, um Jesus distante, um Jesus que era soberano, mas eu não tinha o conhecimento, nem tinha um relacionamento com ele. Intimidade, Ah, eu fui ensinada, sabe o quê? A cul Eu fui ensinada tradição. uma cultura de querer ir para a igreja todo domingo, de saber que a gente tinha que estar ali escutando a palavra de Deus, mas e o que que eu ia fazer com E só aquilo no outro dia? pedir, né, Rebeca? Só Como se pedir. Deus fosse o nosso ajudante, Ajudante. Exatamente. não o nosso pai. Não, nosso Porque a diferença do ajudante para o pai, o ajudante vai só fazer o que eu quero e o pai vai ter um relacionamento é isso, e uma das coisas que mais me trouxe a revelação foi esse relacionamento que vamos ter com Deus. poderoso. Poderoso. Se Deus te criou, se Deus me criou, Deus criou todas essas coisas. Olha que mar lindo, Que gente. lindo, gente. Olha que maravilha. Deus capacitou os homens para criar um microfone, para criar objetos. Foi Deus que colocou essas habilidades no homem. Como é que nós não vamos dar tempo a quem criou todas as coisas? Como que nós não vamos dar tempo e obedecer a palavra dele? Como nós não vamos fazer o nome dele ser grande? Como nós não vamos trabalhar para ele se ele precisa? Ele fala aqui. Aleluia. E muitas vezes ele não precisa, muitas vezes não, pastor, nenhuma vez ele precisa de nós, mas ele quer que nós estejamos prontos para, através de nós mostrarmos ainda mais a verdade e o conhecimento dele. E com você, aquilo que ele quer fazer na sua vida, aquilo que ele está fazendo na vida da pastora Alessandra, na minha, na vida de tantas pessoas que escolhem por ele, é algo grande, é algo que nem olho viu, nem o ouvido ouviu os feitos do Senhor. Deus, ele não prometeu, que ia ser fácil. Ele falou: "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo". Então o nosso olhar tem que estar na salvação. O nosso olhar tem que estar na É eternidade. isso. O nosso olhar tem que estar voltado para as coisas do Senhor.
Porque o mundo todos os dias está nos oferecendo coisas carnais, todos os dias o mundo está nos oferecendo objetos, está oferecendo prazeres mundanos, está nos oferecendo prazeres momentâneos que não vai nos levar a lugar nenhum, Só nos distrai. só nos distrai. Se você está numa mesa fofocando, você está glorificando a quem? Se você está numa mesa, pensando como você vai burlar aqueles impostos, você está glorificando a quem? Se você está ali em momentos com pessoas, bebendo, enchendo a cara, traindo sua esposa ou traindo seu esposo, você está glorificando a quem? Chegou o momento que a gente precisa entender que nós só vamos nos autodestruir se nós não estivermos na vontade de Deus. E a palavra diz isso. Por isso que existe o livre-arbítrio. Por isso que, como a pastora Alessandra falou, Deus nos ama tanto, Deus nos ama tanto, Ele diz que nós podemos escolher. Então você não vai ser forçado a nada. Nunca. Você não vai ser obrigado a nada. Mas o que eu preciso te dizer, e o conhecimento, se você quer reinar, se você quer ser salvo, você precisa, é uma obrigação você conhecer a palavra de Deus. É uma obrigação você ser santo. É uma obrigação você querer por mais dos céus. Sabe por quê? Porque ser santo é ser separado. Ser santo é você ser parecido com Jesus. A palavra dele diz: sede meus imitadores. Faça aquilo. É fácil. É só você se colocar na conta dele. Eu digo para todo mundo, pastora Alessandra, se coloque na conta de Jesus. Pergunte, Jesus faria. Jesus iria. Jesus vestiria. Jesus É comeria o segredo. isso. É o segredo. Tá vendo como é leve? Será que é você que está colocando empecilhos? A palavra, ela nos conduz ao amor de Jesus, porque Deus é amor. E Aleluia. toda vida que nós formos amor, nós nem precisamos estar sempre nesse centro da religiosidade, onde as pessoas querem nos colocar. Não, Deus é amor, Deus é leve, Deus é simples, simples da forma como eu venho aprendendo, da forma como a pastora Alessandra vem ministrando através da vida dela sobre muitas pessoas. Meu filho, ele faz terapia cristã com a pastora Alessandra, o quanto ele já tem mudado, o quanto ele já tem crescido, sabe, com os caminhos. E ele diz assim, na época que eu falei pra ele, pastora, o Henrique disse assim: "Mãe, não, mãe, não, é tipo psicóloga, mãe, vou não, mãe, sou nem doido". Eu disse: "Filho, que é isso, filho? Não é questão de ser doido ou não, meu filho. Deus capacitou pessoas, meu filho, psicólogos, terapeutas cristãs, Sim, pessoas que vão fazer a gente enxergar muitas coisas que a gente às vezes não sim. enxerga. Mãe, não quero ir, mãe, foi resistente". Eu disse: "Meu amor, me dê uma chance". Eu disse: "Me dê uma chance. Você vai lá. Se você não gostar, você não precisa mais". E aí, dessa forma, ele aceitou. E aí, eu levei ele lá. Quando ele saiu, mãe, que massa, mãe. Mãe, a pastora Alessandra é mó legal, mãe. Porque Deus deu a Sim. sabedoria e as estratégias para ela ter como Um é que eu posso falar? manejo. Uma maneira, um manejo de falar com o adolescente, que é a idade dele de 14 anos. É. E eles: "Mãe, massa, mãe, eu não quero deixar de ir". Então é isso que Jesus faz, ele vai nos dando Sim, estratégias, ele vai nos mostrando qual é o caminho, como cada pessoa, porque nós somos únicos em Cristo Jesus. Sabe, o que a pastora Alessandra faz, o que a Rebeca faz, o que glória a você Deus. faz, nós temos um dom específico e Verdade. Deus, ele quer usar a gente com aquele Aleluia. nosso dom. Sabe, então se deixe, né, Deus se revelar através do seu dom, deixe Deus se manifestar através da área que você quer que Transbordar em Deus. transbordar em Deus, daquela área que você vai ser, sabe, assim, feliz e grata por aquilo, porque todos os dias Ele manda, Sim, todos os dias Deus manda sinais na minha vida e na sua vida. Mas nós precisamos calar os ruídos para escutar os sinais. Sabe, muitas pessoas falam: "Ai, Rebeca, tu escuta Deus, tu fala Deus, tu vê os sinais". Eu não vejo nada disso. Mas será que você está no caminho certo? Será que você está mesmo calando as vozes? Será que você saiu de mesas? Será que você saiu de ambientes que não vão glorificar a Deus para você realmente estar buscando esses sinais? A gente precisa se posicionar. verdade.
E diante disso que eu quero já infelizmente encerrar aqui essa nossa mais Pode com Jesus, mas como sempre vai ter a versão 2 porque tem que ter muito assunto que nós precisamos abordar, né, Glória a pastora Deus, vamos Alessandra? sim, vamos sim. Mas eu quero, assim, encerrar aqui com a pastora Alessandra para ela falar mais um pouquinho do SOA, e ela dizer que você pode ser um aluno SOA. Você pode buscar essa verdade, você pode dizer assim: "Eu quero hoje me posicionar em Deus, eu quero escutar Deus, eu quero ver esses sinais". E através do SOA, você pode ser essa pessoa que vai trazer verdade, que vai tirar as escamas dos seus olhos, porque você decidiu por mais de Deus. Amém. Isso mesmo, Rebeca. Oséias, capítulo 6, versículo 3 diz: "Conheçamos o Senhor Amém, e prossigamos em conhecê-lo". Conhecer a Deus não é um conhecimento básico que você tem de qualquer outra área da sua vida, porque Deus é uma fonte inesgotável. amém, Conhecer o Senhor é um privilégio, como já foi falado. Receber vida espiritual é um privilégio. E a Bíblia é um alimento, ela é o principal alimento espiritual. Então nós temos ali essa porta de oportunidade chamado SOA, é um curso de teologia bíblico para todas as faixas etárias, para a glória de Deus. Hoje nós temos o Kids, nós temos para os jovens, mulheres e homens, amém. adultos. Então funciona aqui mesmo em Fortaleza, no presencial, na cidade dos funcionários. Você pode entrar no nosso Instagram, @soasemeando, tá bom? Você vai lá falar com a nossa equipe, estamos com vagas abertas. Tem também online, você que está fora de Fortaleza, do Ceará. A gente está abrindo um polo agora também na cidade do Amém. Canidé. Então, queremos abraçar todos. O SOA é semeando o amor. A Bíblia fala que Deus é amor. 1 João capítulo 4, versículo 8. Quem não ama não conhece a Deus. Então, tá aqui, eu quero convidar você a também, como a Rebeca e as demais amadas, se tornar um aluno SOA para você crescer na graça e no conhecimento de Deus. Como terapeuta, eu atendo as faixas etárias, a minha especialização é adolescentes e mulheres, mas atendemos todas as faixas etárias. Também no arroba você vai lá, Soa Semeando, encontrar a nossa página lá e poder falar com a nossa equipe. Muito obrigada, Rebeca, pelo Obrigada eu, convite. Me pastora senti Alessandra. muito feliz de estar aqui Amém. colaborando com essa porta que Deus abriu de Amém, Senhor alcance de Jesus. vidas. Agora, a semente foi plantada no seu coração. Deixe florescer. Regue-a. Regue as sementes com fé. Regue as sementes com humildade. Busque conhecimento. Não deixe que cada palavra que saiu da boca da Rebeca, da minha boca, que foi como a semente, Hum, cair em terreno pedregoso ou espinhoso, que essa semente venha a ser sufocada, esquecida ou abandonada verdade. ou roubada. Mas que você pegue hoje essa palavra, esse podcast, como uma resposta de Deus para a sua vida e deixe o Espírito Santo florescer. Que Deus abençoe a todos, que Amém. Deus te abençoe e continue Amém. frutificando o teu ministério, que eu Amém. sei Para que é a honra e glória muito do Senhor. frutífero. Conte conosco, estaremos sempre juntos. Vamos orar? Amém, vamos. Esse ano é o ano de frutificar, Amém. pastora Eu Alessandra. creio. Frutificar. Então, frutifique mais ainda. Sabe, avance no reino, avance na sua Sim. verdade, avance no seu conhecimento, porque Deus tem muito para fazer. Pastor, então também antes de orar eu quero agradecer a sua participação. Obrigada. Obrigada por edificar a minha vida, edificar a vida de tantas pessoas que vão assistir, tantas mulheres que eu vejo ali, mulheres que eu via no mundo, mulheres que hoje, sabe, diz: "Meu Deus, como é que isso aconteceu comigo? Por que que eu não conhecia a pastora Alessandra Oh, antes?". meu Deus. Mulheres que dizem assim: "Rebeca, esse curso é maravilhoso, esse curso abriu". Ei, mulheres que viam os maridos embriagados. Mulheres que tinham casamentos Divorciadas. derrotados e hoje os maridos estão fazendo sua. Meu Deus. Gente, não tem Verdade. preço. Povo de Deus, isso não tem preço. Eu tô Não aqui tem. toda me arrepiando, porque o poder de Deus, ele é poderoso. O poder de Deus, ele faz. Então você só precisa dar um sim, você só precisa ter um coração disposto Isso. e buscar essa verdade que está disponível para você. Pastora, muito obrigada. Eu amo a sua vida. Eu amo você. Obrigada por derramar tanto. Já vai aí 4 anos de SOA, mais aí 7, 8 anos que eu não saio de perto dessa grande mulher de Amizade. Deus, né, de amizade, de fidelidade. Ela me faz crescer, me exorta, como nós dissemos aqui.
E queira estar assim, perto de Sim. pessoas que vão sempre te levar para mais perto dos céus. Muito Amém. obrigada, que Deus te Glória a abençoe, Deus por que isso. Deus abençoe a sua vida e nós vamos encerrar agora com uma oração poderosa. Amém? Obrigada, Espírito Santo de Deus, Obrigada, por ter Espírito nos Santo de inspirado, Deus. por cada palavra, Amém, Pai. cada ideia que veio no nosso mente, no nosso coração. Que essa palavra chegue em cada Jesus. casa, não só casa física, mas a É, casa que é os teus filhos. Ela gere oh, um efeito de transformação, visão, de mentalidade Jesus. restaurada. Senhor, continua com a tua mão estendida sobre a vida da Rebeca, desse ministério Mulheres com Jesus, e de todos aqueles e aquelas que estão necessitando do Senhor Jesus. Cura, liberta, transforma, dê nova visão. Nós abençoamos essas vidas que vão ouvir, que já estão ouvindo, e as demais que alcançarão alcançadas por esse podcast. Em nome de Jesus, amém. Em nome de Jesus. Amém.